Título 7º. Da ordem econômica e financeira. Capítulo I. Dos princípios gerais da atividade econômica. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. I. Soberania nacional. Segunda, propriedade privada. Terceira, função social da propriedade. Quarta, livre concorrência. V. Defesa do consumidor. Sexta, defesa do meio ambiente. Sexta, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Sétima, redução das desigualdades regionais e sociais. Oitava, busca do pleno emprego. Nona, tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Nona, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Vide Lei nº 13.874, de 2019. Art. 171. São consideradas, revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. I. Empresa brasileira constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Segunda, empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidades de direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades. Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Primeiro, a lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional, revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. E conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do país, revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Segunda, estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos, revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. A. A exigência de que o controle referido no inciso 2º do caput se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia, revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. B. Percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou entidades de direito público interno. Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Segundo, na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional. Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Primeiro, a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Primeiro, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceira, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quarta, a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. V. Os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segundo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Terceiro, a lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Quarto, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Quinto, a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Vide Lei nº 13.874, de 2019. Primeiro, a lei estabelecerá as diretrizes e bases do Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Segundo, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Terceiro, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. Quarto, as cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, XXV, na forma da lei. Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Segunda, os direitos dos usuários. Terceira, política tarifária. Quarta, a obrigação de manter serviço adequado. Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União,
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Primeiro, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Primeiro, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995. Segundo, é assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Terceiro, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Quarto, não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Art. 177. Constituem monopólio da União. E a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Segunda, a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. Terceira, a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. Quarta, o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. V. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. V. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas B e C do inciso XI do caput do artigo 21 desta Constituição Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006. Primeiro, o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no artigo 20, primeiro. Primeiro, a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos e a quarta deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995, vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Segundo, a lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. Segundo a lei a que se refere o primeiro disporá sobre, incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995, vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995. E a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Segunda, as condições de contratação, incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Terceira, a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União, incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Terceiro, a lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.
renumerado de segundo para terceiro pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995. Quarto, a lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. E a alíquota da contribuição poderá ser, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. A diferenciada por produto ou uso, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. B. Reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no artigo 150,3, b. Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Segunda. Os recursos arrecadados serão destinados, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. A. Ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. B. Ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. C. Ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Art. 178. A lei disporá sobre I. A ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre. Segunda. A predominância dos amadores nacionais e navios de bandeira e registros brasileiros e do país exportador ou importador. Terceira. O transporte de granéis. Quarta. A utilização de embarcações de pesca e outras. Primeiro, a ordenação do transporte internacional cumprirá os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Segundo, serão brasileiros os amadores, os proprietários, os comandantes e 2/3, pelo menos, dos tripulantes de embarcações nacionais. Terceiro, a navegação de cabotagem e a interior são privativas de embarcações nacionais, salvo o caso de necessidade pública, segundo dispuser a lei. Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995. Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Incluído pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995. Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente. Capítulo 2. Da política urbana. Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Regulamento. Vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016. Primeiro Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes,
é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Segundo, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Terceiro, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Quarto, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsórios. Segunda, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Terceira, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Regulamento. Primeiro, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Segundo, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Terceiro, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Capítulo 3. Da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Regulamento. Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Primeiro, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Segundo, o decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Terceiro, cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação. Quarto, o orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. Quinto, são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Segunda, a propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequado. Segunda, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Terceira, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Quarta, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais. Segunda, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização. Terceira, o incentivo à pesquisa e à tecnologia.
Quarta, a assistência técnica e extensão rural. V. O seguro agrícola. Sexta, o cooperativismo. Sétima, a eletrificação rural e irrigação. Oitava, a habitação para o trabalhador rural. Primeiro, incluem-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Segundo, serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária. Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Primeiro, a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a 2.500 hectares à pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. Segundo, excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Capítulo 4. Do Sistema Financeiro Nacional. Art. 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não previstas na autorização de que trata este inciso. Segunda, autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador. Segunda, autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 13, de 1996. Terceira, as condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em vista, especialmente, a. Os interesses nacionais. b. Os acordos internacionais. Quarta, a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas. V. Os requisitos para a designação de membros da diretoria do Banco Central e demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após o exercício do cargo. Sexta, a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da União. Sétima, os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento. Oitava, o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras. Primeiro, a autorização a que se referem os incisos e segunda será inegociável e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da Lei do Sistema Financeiro Nacional,
a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove capacidade econômica compatível com o empreendimento. Segundo os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados. Terceiro, as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Art. 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003, vide Lei nº 8.392, de 1991. E, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Segunda, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Terceira, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. A, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. B, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Quarta, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. V, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Sexta, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Sétima, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Oitava, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. 1 grau, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. 2 graus, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. 3 graus, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003. Título 8º. Da Ordem Social. Capítulo I. Disposição Geral. Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020.